Like a Hellcat. Ora, galera, vamos dar continuidade à nossa sequência de aulas sobre português. Português que é uma das matérias muito cobrada em concurso, que exigem muito do candidato. Normalmente as questões são bem elaboradas e também é o diferencial, né, para selecionar os candidatos. Por quê? Porque é bem complicado, os examinadores capricham bem e você que está aí estudando, né, vai sair na frente, porque você está se dedicando mais. Então, um dos temas do edital do concurso do Tribunal de Justiça Militar também faz parte do item 4, o qual eu já gravei a aula, que é a aula de fonética. Ficou faltando ortografia e ortoépia. Ortografia, que é a escrita correta das palavras, e ortoépia, que é a pronúncia correta das palavras. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos iniciar pelo emprego do X. Quando que nós vamos usar o X e não o Z? Ou outro fonema que pode substituir o Z, o X. Aliás, quando que eu vou usar o X? Quando que eu não vou usar CH, né? Então, vamos lá. Após um ditongo, eu vou usar o X. Por exemplo, em ameixa, eu tenho ditongo, ei, duas vogais juntas na mesma sílaba. Eu tenho algumas exceções, que é a palavra recalchutar e os seus derivados. Então, você tem que gravar essa exceção, porque as bancas gostam muito de cobrar exceções. Então, após ditongo, eu não vou usar CH, eu vou usar o X. Após o grupo inicial em EN, enxada, enxaqueca. Qual exceção que eu tenho aqui? Encher, que vem da palavra cheio, que deriva da palavra cheio. Encharcar, que deriva da palavra charco. Enchapelar, que deriva da palavra chapéu. Enchumaçar, que deriva da palavra chumaço. Enchiqueirar, que deriva da palavra chiqueiro. Essas são as exceções as quais, após o grupo EN, eu não vou utilizar X. E após o grupo inicial ME, mexerica, mexilhão, mexicano. Qual que é a exceção? Todas essas três têm exceção. Aqui a exceção é mecha. Mecha é escrito com CH. Nas palavras de origem indígena ou africana e nas palavras inglesas aportuguesadas. Mas como eu vou saber qual palavra que é de origem africana? Você lembra, né? Que tratava dos indígenas, ou dos ingleses, ou dos portugueses. Ou tenta decorar, né? Chavante, xingar, chique-chique, xará, xerife, tudo com X. Atente para a grafia das seguintes palavras. Por que eu coloquei isso aqui? Porque são palavras que geralmente foram cobradas em alguma questão de alguma banca, né? Capixaba com X, bruxa, cachumba, faxina, graxa, laxante, entre outros. Aí vocês terminem de ler aí para tentar memorizar. Ou talvez assimilar, né? Porque se cair alguma dessas palavras, você já sabe. E eu tenho também palavras que são escritas com CH e com X, que são muito parecidas, porém com significados diferentes. Tem brocha com CH, que é o pequeno prego, e brocha é pincel. Chá, planta para preparo de bebida, e chá é o título do antigo soberano do Irã. Entre outras palavras que são escritas da mesma forma, porém uma é com CH, outra é com X, e o sentido delas é diferente, o significado delas é diferente. Cheque, eu já vi cair, eu respondi alguma questão de prova que caiu, e taxa também. Eu lembro muito bem que essas duas palavras eu vi em alguma questão de prova. Então, é bom você saber a diferença entre essas palavras. E aqui, emprego das letras G. Quando que eu vou usar G e quando que eu vou usar J? Antes de E e I, eu vou usar G. Eu vou falar as regras para vocês, porque eu também uso o J antes de E e I. E antes de A ou U, eu vou usar só J. Por quê? Porque senão fica H igual U, né? Eu tô falando aqui do G e G. Nos substantivos terminados em agem, igem e ugem. Agiotagem, aragem, parragem, vou usar G.
A exceção que eu tenho é o pajem e o lambugem, que é com J. E também eu tenho a palavra viagem, que é substantivo, eu escrevo com G, mas a palavra viagem, que deriva do verbo viajar, eu vou escrever com J. Então, você diferencia. Viagem com G é substantivo, viagem com J vem do verbo viajar. Nas palavras terminadas em ágil, eu vou usar G, adágio, contágio, estágio. E nas palavras terminadas em égio, ígio, ógio, ujo. Ágio, égio, ígio, ógio, ujo. Né? Faltou um pedacinho aqui. Aí aqui eu coloquei algumas palavras grafadas com G, aborígene, agilidade, algema, vocês deem uma lida depois. Agora vamos para a regra do J. Nas formas dos verbos terminados em já com J, eu vou usar arranjar, arranjo, arranje, arranjem, por exemplo. Viagem, que eu já falei para vocês. Entre outros verbos que estão terminados em já. E nas palavras de origem tupi, africana, árabe ou exótica, eu também vou usar J. G, jiboia, pajé, giral, caçange, alfange, alforge, canjica, jerico, manjericão e moji. Nas palavras derivadas de outras que já pré-anja e também escrito com J. Lisonjeiro, que deriva de lisonja, escrito com J. Loja, que deriva, lojinha, lojista, que deriva de loja, também escrito com J. Sarjeta, que deriva de sarja, escrito com J. Rigeza, que deriva de rijo, também escrito com J. Varejista, de varejo, também escrito com J. E aqui também tem algumas palavras, né? Com derivações de palavras que já são escritas com J's. Estou vendo aqui se eu repetir. Deixa eu ver, eu acho que eu repeti. Gorjear. Essa parte aqui vocês podem apagar, esse quadrinho. Esse quadrinho depois da letra C aqui, ó. Ou 1, 2, 3, a quarta coluna. Tá repetido, tá, gente? Aí vocês apaguem aí. Essas palavras aqui também são palavras que costumam cair e são grafadas com J. Berinjela, cafajeste, granja, hoje, intrugice, jeito, jejum, jerimum, gessa, giló, laje, majestade, objeção, objeto, ojeriza, projétil ou projetil, rejeição, traje e trejeito. Todas são grafadas com J. E aqui vamos iniciar o emprego do S. Nas palavras que derivam de outra em que já é grafada com S, casa, casinha deriva da palavra primitiva casa, que já é grafada com S. Entre outras palavras derivadas também serão escritas com S. No sufixo es-esa, para indicação de nacionalidade, título ou origem, chinês, né? Indica nacionalidade. Marquês, que indica um título, né? Origem, por exemplo, burguesa, eu grafo com S. No sufixo ense, oso, osa, paraense, caldense, amoroso, que são formadores de adjetivos. Quando houver isa, indicador de ocupação feminina, poetisa, profetiza, papisa. Após ditongos eu também vou usar S. Lembra da regra do X? Após ditongo eu uso X e não CH. Após ditongo eu uso S e não Z. Nas formas do verbo pôr e querer e os derivados, né? Pus, pusera, pusesse. Aqui você lembra que o quis, derivado do querer, é com S. E o quiz, que é aquele vamos falar assim, um teste, né? De questões que você vai responder, aí é com C. Atente para o uso da letra S nas seguintes palavras. Por quê? Porque são palavras de tendência de ter caído em alguma questão. Abuso, aliás, anis, asilo, atrás, através, aviso, bis, brasa, colisão, decisão, Elizabeth, evasão, extravasar, fusível, hesitar, Isabel, lilás, maisena. Maisena com Z é marca, né? Obsessão. Mas, lembra que obcecado é com C. Obsessão é com S. Ourivesaria, revisão, usura e vaso. E agora, quando que eu vou usar a letra Z? Nas palavras de outras que já existem Z, trato,
a parte de adjetivo, tem o adjetivo rígido e tem o substantivo abstrato rijeza. Substantivo abstrato é aquele que não tem a existência autônoma, ele depende de outro para existir. Então, para existir a rigidez, é necessário que exista a palavra rígido. Nobreza. Nobreza só existe porque existe aquele que é nobre. Então, lembre-se, substantivos abstratos que são formados a partir de adjetivos. Isar, formador de verbos, e são formador de substantivos. Civilizar, um verbo no infinitivo, e civilização, que é um substantivo, eu escrevo com Z. Não confunda com os casos em que se acrescenta o sufixo A as palavras que já apresentam S, né? Analisar deriva de análise, que já é escrita com S. Então, não posso confundir com a regra acima. Pesquisar deriva de pesquisa, que já é escrito com S. E algumas palavras também que se diferenciam pelo seu significado. Seu cozer, cozinhar, com Z, e o cozer, costurar, com S. Prezar, ter em consideração, escrito com Z, e prezar, de prender, com S. Traz, forma do verbo trazer, e traz, parte superior. Agora vamos dar uma olhadinha em algumas regrinhas aqui. Esse aqui eu já falei, né? Observe o uso da letra Z nas seguintes palavras. Assaz. Batizar é com Z, mas batismo é com S. Bissetriz é com Z no final. Buzina. Catequizar é com Z, mas catequese escreve com S. Cisânia com Z. Coalizão, cuscuz, giz, gozo, prazeroso, regozijo, talvez, vazar, vazio. Vamos ver se faltou alguma coisa. Bom, agora nós vamos dar uma passadinha no fonema S, representado pelas letras S, C, C cedilha e X. E também pelos dígrafos SC, SC cedilha, 2S, XC e XS. Quando, por exemplo, houver um verbo com ND, o substantivo com NS, eu vou usar S, tá? Então, você vê aqui uma correlação gráfica entre ND e NS. Quando for o verbo tiver sede, conceder, aí eu vou usar SES, com 2S. Conceder, concessão. Interceder, intercessão. Entendeu? Aqui eu tenho o verbo conceder e eu tenho o substantivo, o nome concessão. Então, há uma correlação gráfica entre sede e SES, com 2S. Há também uma correlação gráfica entre ter e tensão. A ter, atenção. Conter, né? Termina em ter. E o substantivo, eu vou usar tensão com C cedilha. Há também correlação gráfica entre mitir e cutir ou mis e cus. Por exemplo, demitir, verbo demitir, tem esse substantivo demissão, com 2S. Transmitir, transmissão. E do outro exemplo aqui, eu tenho remitir, remissão. Repercutir, ó, repercussão. Discutir, discussão. Mitir, cutir, eu vou usar mis ou cus. Palavras em que se usa o dígrafo SC, acrescentar, acréscimo, adolescência, entre outras. Aí vocês terminam de dar uma lida aqui. Né? Eu tenho uma exceção aqui, né? Que é sucinto, que não se usa SC. Em algumas palavras, o som S é representado pela letra X. Auxílio, auxiliar, contexto. Aí, presta atenção nessas palavras aqui que umas são gravadas com X e outras com S. Por exemplo, eu tenho o esperto, que é o conhecedor, o especialista. E tenho o esperto com S, que é aquela pessoa que tem um adjetivo, uma característica de ser esperta.
Eu tenho o espiar com X, que é o pagar, e eu tenho o espiar com S, que é eu, digamos, observar alguém. Eu tenho o expirar, morrer, e eu tenho o expirar com X, que trata-se do expirar, da respiração, do ar que sai dos pulmões. Entendeu? Aí vocês façam essa associação. O esplendor e esplêndido são escritos com S, tá? E aqui também, né, eu tenho o acender com C, que é iluminar por fogo, e o acender com SC, que é subir. Acento, que é o sinal gráfico, e acento com 2 S, que é o lugar para sentar. Caçar, perseguir a caça, e caçar, de anular. Cegar, de tornar cego, e cegar, de ceifar, cortar para colher. Também tem o censo, que trata do recenseamento, e o censo, que trata de juízo. Seção, ato de ceder. Seção ou secção, repartição ou departamento, divisão. E seção com 2 S, encontro, reunião. Aí você lembra aqui, nessa seção com 2 S, sessão da tarde. É um encontro, uma reunião à tarde, que nós sentamos no sofá para assistir os nossos filmes, né? Concerto com C, que é um arranjo, harmonia musical, e concerto com S, que é um reparo. Espectador, aquele que presencia, espectador com S. E espectador com X, o que está na expectativa. Esperto, que eu já falei aqui, né? Pessoa ágil, rápida. E expirar, de respirar, e expirar, de morrer, que é com X. Incipiente, com C. Para você associar com a palavra iniciante, você lembra que todas as duas têm C, ó. Incipiente com C, iniciante com C. E incipiente com S é ignorante, né? Aí vocês terminam de ler as outras aqui depois. Dê uma olhadinha aí no arquivo que eu vou deixar disponível em anexo a este vídeo aqui, tá? Preste atenção, né, nessas palavras aqui também, que são escritas com XC. Exceção, excedente, exceder, excitar, excitar, etc. A letra X também pode representar 2 fonemas, que ela pode soar como KS, né? Aqui você percebe o som de 2 fonemas, afluxo, né? O X representando 2 fonemas, que é o K e o S. Quando você fala a palavra afluxo, você vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras e 7 fonemas. Entendeu? E aqui letras E ou I. Quando que eu vou usar E, quando que eu vou usar I? Os ditongos nasais, AN e ON. Escreve-se AN com E e ON com E, tá? Mãe, pães, cães, põe, tudo com E. Só se grafa com I o ditongo AN, né? Interno também na palavra cãibra, por exemplo. Cuidado com a grafia das formas verbais. As formas dos verbos com infinitivos terminados em OAR e UAR são grafadas com E. Abençoar, abençoe com E. Atuar, que termina com ar, eu escrevo atue com E. As formas dos verbos infinitivos terminados em AI, o E e o IR, são gravadas com E, com I. Cair, cair com I. Moer, moe com I. Retribuir, retribui com I. Cuidado com as palavras se, se não, sequer, quase e erriqueta. Não são escritas com I, mas com E. É se não e não se não. É se e não se. É sequer e não sequer. Quase e não quase. Irrequieto e não irrequieto. A oposição RI é responsável pela diferenciação de várias palavras. Tem área com E, superfície, e área com I, melodia. Deferir, conceder e diferir, radiar. Delação, denúncia e dilação, expansão. Por exemplo, quando você vai falar na mãe que ainda não está com o útero dilatado para ter o seu neném, tem a ver com expansão. O útero dela não se expandiu. Descrição, ato de descrever, e descrição, que é a qualidade de quem é discreto. Discriminação, absolvição, e discriminação, separação. Emergir, vir à tona, e imergir, mergulhar. Aqui, para você associar emergir com emigrar.
Emigrar é sair do país onde nasceu. Emergir é sair, vamos pensar assim, em algo que está saindo de dentro do mar. Ambos é com E. E imergir, mergulhar, que é entrar dentro do mar, vamos pensar assim. Imigrar, entrar no país estrangeiro. Eu gosto de fazer essa associação. Eminente, de condição elevada, e iminente, que é aquilo que está prestes a ocorrer. Vadear, que é passar a val, e vadiar, que é andar à toa. E as letras O ou U. Também tem palavras que se diferenciam por serem escritas com O ou com U. Tem o comprimento de saudação e o comprimento em som. Soar, emitir sons, suar, transpirar. Sortir, abastecer e surtir, resultar. A letra H. A letra H ela não representa som, ela não representa fonema. O uso dela se limita aos dígrafos CH, LH e NH. Sempre quando houver a palavra com CH, LH e NH, você vai ter um dígrafo, que representa apenas um fonema. E também eu uso o H em algumas interjeições. A, an, em, ip, ui, o. E as palavras que são escritas por H por razões etimológicas. Como, por exemplo, a geografia, aicai, hálito, halo, hangar, harmonia, harpa e etc. Né? Preste atenção nessa palavra aqui, herbívoro, que é derivada de erva, e erva não é escrita com H. E horto, né? Horto que tem a ver com jardim. Uso do hífen, né? Com a nova regra ortográfica houveram algumas mudanças, né? Quando eu tiver um prefixo que termina, um prefixo ou falso prefixo que termina em vogal, e uma palavra que inicia por S ou R numa palavra composta, eu vou dobrar a consoante S ou R. Por exemplo, antessala. Eu tenho um prefixo que termina com E e na próxima palavra inicia por S. Aí eu não vou usar if, eu vou dobrar a consoante S. Quando o prefixo ou falso prefixo termina em vogal, por exemplo, alto, e o segundo elemento começa por vogal diferente, eu não vou usar hífen. Por exemplo, autoafirmação, autoajuda, autoaprendizagem. Mas se for, por exemplo, o prefixo termina em vogal, mas a palavra seguinte começa com H, aí eu vou usar hífen. Igual, por exemplo, em anti-herói, anti-higiênico. Nestes casos aqui, quando eu tiver, por exemplo, o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa pela mesma vogal, aí eu vou usar hífen. Ou também quando for no caso de consoante, o prefixo termina pela mesma consoante. E não se emprega o hífen porque elas perderam a noção de composição. O uso do hífen permanece nas palavras compostas que não contêm o elemento de ligação, mas que contêm uma unidade sintemática e semântica, um sentido, mantendo um acento próprio. Por exemplo, também palavras compostas que designam espécies botânicas e zoológicas. Nessas palavras, o uso do hífen permanece. Ano-luz, azul escuro, médico, cirurgião. Espécies botânicas eu tenho aqui couve-flor, erva doce, né? E zoológicas, formiga branca, entre outras. Nos prefixos, por exemplo, quando a palavra termina por uma vogal, o prefixo termina por uma vogal. E a palavra seguinte começa pela mesma vogal, como, por exemplo, na palavra extra-atmosférico. Aí eu uso o hífen permanece. Nos prefixos átonos, co, pré, ré e pró, não se usa o hífen. Mas e se for, por exemplo, pré com acento e pró com acento, eu vou utilizar o hífen. Ó, o uso do hífen permanece nos vocábulos com os prefixos ex, vice, soto, ex-marido com hífen, sotomestre, vice-presidente. Nos vocábulos com os prefixos circo e pan, quando o segundo elemento começar por vogal M ou N, por exemplo, pan-americano, circo-navegação.
E aqui que eu falei para vocês, nos vocábulos com os prefixos tônicos acentuados, que é o pré, o pró e o pós. Pré-natal com IF, pró-desarmamento, pós-graduação. Nos vocábulos terminados por sufixo de origem tupi-guarani, que representam formas adjetivas como Açu, Guaçu e Mirim, eu vou utilizar o IF. Amoré, Guaçu, Manacaçu, Careaçu, Ceará, Mirim, etc. Nos topônimos iniciados pelos adjetivos grão e grã, Grã-Bretanha, Santa Rita do Passa Quatro, de Todos os Santos, ou no caso de Santa Rita do Passa Quatro, Bahia de Todos os Santos, elementos que incluam um artigo. São topônimos que incluem um artigo. Forma verbal ou por elementos que incluam um artigo, né? Aqui eu tenho a forma verbal Passa Quatro e eu tenho um elemento que inclui um artigo, Bahia de Todos os Santos. Nos compostos com advérbios mal e bem, quando estes formam unidades sintagmática e semântica, o segundo elemento começa por vogal. Bem-aventurado, bem-estar, bem-humorado. Aqui faltou o hífen, vocês corrigem aí, tá, gente? Aqui bem-humorado é com hífen. Entretanto, nem sempre os compostos com advérbio bem vão ser escritos sem hífen, né? Quando este prefixo é seguido por elemento iniciado por consoante, bem nascido, bem criado, bem visto. Aqui bem nascido tem hífen também. Foi um erro de digitação aí. Agora, mal nascido, mal criado e mal visto, eu não vou usar hífen. Nos compostos com os elementos além, a quem, recém e sem, eu vou usar o hífen. E nas locuções de qualquer tipo, eu não vou usar o hífen. Cão de guarda, fim de semana, café com leite. Entenderam? À vontade. Agora eu tenho algumas locuções que já são consagradas pelo uso do hífen, como água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará, a queima-roupa. Gente, sobre aqui, nessa parte aqui que está falando do bem e do mal, acho que faltou alguma coisa aqui, né? Tem as palavras que não usam o hífen, por exemplo, que não estão aqui, que são escritas com o prefixo bem, com o advérbio bem, e que não usa o hífen. Aí, tá faltando aqui, vocês deem uma pesquisada sobre o assunto aí, porque não tá tudo aqui, tá? Tem algumas palavras que tá faltando aqui. Então, dê uma olhada na regrinha do advérbio mal e bem, que eu não coloquei aqui, não tá tudo completinho. E corrija essas duas palavras aí, três, né, que tá escrito errado. Bem-humorado com hífen, bem-nascido com hífen. A quem, oceano, também é com hífen, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando começa por vogal o H, bem-aventurado, bem-estar, bem-humorado, eu vou usar hífen. Mal-estar, mal-humorado, sempre bem ou mal. E uma palavra seguinte que começa por vogal o H. Nem sempre os compostos com advérbio bem escreve-se sem hífen. Quando este prefixo é seguido por elemento iniciado por consoante. Bem criado, bem visto, eu vou escrever com hífen, bem nascido também. Mas no caso de mal nascido, mal criado e mal visto, eu vou escrever sem hífen. Então, mas dê uma olhada, porque aqui tá faltando algumas palavras aqui, algumas regrinhas. E voltando para onde a gente estava falando, né, de algumas locuções que são escritas com hífen. E agora o uso dos porquês. Eu tenho o porquê junto e com acento, que ele geralmente ele é utilizado acompanhado de artigo, por exemplo. Não entendo o porquê disto. Eu tenho um artigo antes, né? Ele fica no lugar de substantivo. Ele admite um artigo, pode ir para o plural. Mas é só artigo não, ele pode ser acompanhado
por outra palavra de outra classe gramatical antes dele, entendeu? Aí eu vou usar o porquê junto e com acento. Ele é sinônimo de motivo, causa, indagação. Ele fica no lugar de substantivo, né? Sempre acompanhado por um artigo ou por outra palavra de classe gramatical antes dele. E eu dei um exemplo aqui. Os considerandos são os porquês de um decreto. E quando que eu vou usar o porquê separado e com acento? Por exemplo, quando a expressão aparecer em final de frase ou sozinha. Aqui eu tenho, né, brigou de novo, vírgula, porque ela tá sozinha e tá em final de frase. Ela pode só estar em final de frase, mas nem sempre estará sozinha, né? Pode vir aqui sem a vírgula também. Porque junto e sem acento. Ele é usado para introduzir uma explicação, uma causa, motivo. Pode ser substituído por conjunções causais como pois, porquanto, visto que. Traga agasalho, porque vai fazer frio. Tenho aqui uma conjunção coordenativa explicativa. Eu posso substituir por pois. Traga agasalho, pois vai fazer frio. A reunião foi adiada porque faltou energia. Conjunção subordinativa causal, pois. A reunião foi adiada, pois faltou energia. Porque ainda é cedo, propõe esperarmos um pouco mais. Como ainda é cedo, propõe esperarmos um pouco mais. A conjunção subordinativa causal. Eu posso substituir aqui por como. E nas frases interrogativas é que se responde com sim ou não. Ele não votou o projeto porque estava de licença. Essa medida provisória está na pauta de votação porque é urgente. Na realidade, a conjunção porque continua sendo subordinativa adverbial causal. Por quê? Porque na própria pergunta já se tem a causa, né? Como conjunção de finalidade, igual a para quê? Aí eu vou usar o porquê junto e sem acento. Não expressou sua opinião porque não desanimasse os colegas. Não expressou os colegas. Rezo para que tudo corra bem. Prefere-se usar o para quê em lugar de porquê. E o porquê separado e sem acento? Ele é usado nos seguintes casos. Nas interrogativas diretas e indiretas. Por que você demorou muito? Aqui está no início da frase, né? Ou no meio. Quando for no final, vai ser separado e com acento. Quero saber por que meu dinheiro está valendo menos. Tem aqui uma interrogativa indireta. E também, quais são as condições para usar o porquê separado e sem acento? Sempre que se puder inserir as palavras motivo, razão. Não sei por que ele se ofendeu. Não sei por que motivo ele se ofendeu. Está no meio também na frase, né? Não está no final, igual o porquê separado e com acento. Quando a expressão pudesse ser substituída por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Confirma-se, tem um hífen aqui, acertem aí, que há pronome relativo que antecedido da preposição por. A estrada, porque passamos, está em péssimo estado de conservação. A estrada pela qual passamos está em péssimo estado de conservação, né? Há um pronome relativo aqui que e antecedido da preposição por. Quando o que for conjunção integrante, iniciando oração subordinativa, substantiva, objetiva indireta ou completiva nominal, com imposição da preposição por pelo verbo ou nome. Torcemos porque tudo se resolva logo. Torcemos por isso. Né? Então, tá aqui os casos dos usos dos porquês, separado, com acento, sem acento, junto, com acento, sem acento. E ortoépia? Ortoépia, pronúncia correta das palavras, né? Mudam de timbre no plural, de o para o. Abrolho, abrolhos, destroço, destroços, miolo, miolos. Aí vocês terminem de ler depois. Mantenha o timbre fechado, o no plural. Acordo, acordos. Consolo, consolos. Estornos, estornos. Moços, moços. Adornos, adornos e etc. Admitem os dois timbres, o ou o, no plural.
estorvo ou estorvos ou estorvos, forro, forros ou forros, toco, tocos ou tocos, e etc. Tratando-se de adjetivo, não há motivo para dúvida, visto haver regularidade. O adjetivo masculino muda de timbre no plural de o para o somente quando o feminino tem timbre aberto. Por exemplo, grosso, grossa, grossos, grossas, morno, morna, mornos, mornas, torto, torta, torto, torta. São adjetivos, né? Aí o masculino, ele muda de timbre no plural de o para o, aberto. Somente quando o feminino tem timbre aberto. Inodoro, inodoras. Yoga, iogas. E etc. E, é ou é. Ou e. No caso dessas vogais tônicas, não ocorre mudança de timbre ao se flexionar a palavra no plural ou cepa, cepas. Obeso, obeso, obesa. Caterva, estratego, longevo, coevo, ileso, refrega, fré, dejeto, G, indefeso, cestro, enquete. Tem o E fechado. E, achega, esmero, avesso, espelho, espelhas, requebro, cepa, indefeso. Letra X entre vogais. Z ou KS? Eu digo exântema ou exântema? Hexa ou ESA? Hexa, campeão, hexagonal, hexágono. Quando eu tiver letra X entre vogais, ou vai ter o fonema Z ou KS. Por exemplo, exântema, exodontia, esotérico, exegese, exegeta. E aí eu vou ter hexacampeão, hexagonal, hexágono. Já em outras palavras, o X é de cortar, exagero, exigível, exótico, etc. Si e não zi. Nas palavras a seguir, a sílaba si é pronunciada como subsimilar e subsistema, não subsimilar e subsistema. Né? Subsidiado, subsidiário, subsistência, subsidiar, subsídio, subsistente. Vai ter o fonema si e não zi. Subsistente, subsídio, subsidiar. Difícil de falar, né, gente? Pronúncia do U em GU e QU. A, E, I, O. Nos grupos guá, quá, igual, có, o U é sempre pronunciado nos grupos gué, qué e gui, qui, pode ser mudo. Quando pronunciado, o U assume um dos seguintes valores fonéticos: semivogal, o átono, vogal tônica, U, vogal tônica. Pronúncia do U em algumas palavras, né? O U mudo, o átono, o subtônico. Tem 3 tipos de pronúncia do U e equestre. Aqui eu já pronuncio o U. Equino, também pronuncio ele mais fortemente, por exemplo. Então, tem vários tipos de pronúncia aqui. Há uma tendência em não se pronunciar o U em palavras como cota, quociente, cotidiano. Não é quota, nem quociente, nem cotidiano. Né? Mas elas têm variantes também, né? Cota, quociente também tá certo. Há uma tendência, mas ainda tem regiões que pronunciam. Muitas são as palavras com formas dúplices. O sonoro, equitativo, liquidar ou equitativo, liquidar. Agora tem aqui algumas palavras, né, que eu tenho uma forma certa e a forma errada, tanto de escrita. Adivinhar com I, não adivinhar com D mudo. E aí eu coloquei aqui de amarelo as formas corretas. E aqui não tá selecionadas são as formas incorretas, ó. Ó, eu escrevo dedetizar.
e não detetizar. Deixa eu ver se tem essa palavra aqui nessa listinha aqui para vocês. Mesmo. Amarelo e a forma incorreta que tá normal. Bom, então é isso. Eu vou deixar essa apostila aí para vocês. E tem um vídeo aí de questões da banca que também tem algumas questões de ortografia e de ortoépia para vocês treinarem. Tem um vídeo aí de questões. Eu não estou explicando cada questão, mas eu deixei aí disponível para vocês treinarem. Esse material, ele tá bem completinho, né? Acredito que toda a matéria tá aqui de ortoépia, de ortografia. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. O próximo conteúdo que vai cair na prova da FUMARC, no cargo de oficial judiciário, classes gramaticais. Eu estarei disponibilizando o material para vocês também completinho e os vídeos também para a gente destrinchar o assunto. Bom, desculpe os erros aí de digitação, depois vocês conferem as palavras aí no dicionário, no Google, e tá selecionado de vermelho, ó. Vocês editem o arquivo aí, aquelas palavras que eu mostrei para vocês, que estavam com a digitação incorreta, né? Igual aqui, ó. Bem-humorado tem um hífen, aqui oceano. Aqui esse tônicos. Deixa eu ver se ficou mais algum outro errinho aqui. Que a aula de português não pode ter erro, né? Esse aqui eu não tô entendendo por que tá selecionado, não. Deixa eu ver aqui. Acho que é só isso, mas vocês deem uma revisada no corretor ortográfico de vocês. Quando tá com essa linha mais clarinha aqui, eu acredito que é só questão de espaço. Não é porque tá errado, não. Ó. Então, essas palavras que eu acabei de mostrar pra vocês aqui tá correto. É só aquelas que eu falei mesmo pra vocês corrigirem, ó. Tá? O restinho da apostila tá todo corretinho. É só essas que eu falei mesmo. Pra vocês corrigirem, né? E aproveitem bastante material, estudem bastante. Desculpem aí as falhas de digitação nele. Ele, na verdade, né? Então, é isso. Eu vou deixar disponível em anexo aí e aguardo vocês até a próxima aula, tá? Muito obrigada a atenção de todos.